Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Não. Vendo o mestre de cabelos brancos Marf sendo jogado para longe com um saco de trapos, Paris, à distância, soltou um rugido desesperado. Ela correu consecutivamente para frente algumas vezes no ar como um raio, e o pegou bem antes que ele colidisse violentamente com o chão. Havia duas marcas chocantes no peito deste velho de cabelos brancos, um par de marcas de punho. Essas duas marcas de punho tinham de 4 a 5 centímetros de profundidade, profundamente impressas no peito do mestre de cabelos brancos Marf, e era possível ver claramente as cristas dos nós dos dedos. A força violenta não vazou e foi toda direcionada para o corpo de Marf, destruindo quase completamente o coração e os meridianos deste mestre afiado. Grandes bocados de sangue jorraram de sua boca como uma mola. Sob o apoio dos dois braços de Paris, este grande mestre que estava apenas massacrando os inimigos agora mal conseguia ficar em pé. 10 metros de distância. Aquela figura cambaleante de um cavaleiro que quase se afogou nas ondas de energia cortantes, agora endireitou seu corpo e ficou no lugar. Um sorriso estranho apareceu em sua boca, e quando ele tirou o capacete de proteção em forma de T em sua cabeça, expondo cabelos curtos de cor castanha, um rosto bonito, um nariz reto e contornos faciais angulares apareceram nas pupilas em pânico de Paris e Marf. Este guerreiro não era muito grande, pode-se até dizer que ele parecia um pouco fraco e magro, mas seu corpo estava cheio de um sopro de sangue de ferro militar característico. Ele gentilmente ficou ali, instantaneamente dando às pessoas a atmosfera opressora de enfrentar milhões de tropas. Sua Alteza Real Arshavin. Depois de ver o rosto do cavaleiro, o rosto do mestre de barba branca e cabelos brancos Marf e da mulher sedutora Paris de repente ficaram pálidos, e a expressão de choque surgiu. O digno príncipe ancião do Império Zenith, deus da guerra Arshavin realmente apareceu pessoalmente? Como isso é possível? Paris claramente se lembrou das informações que receberam antes, que Sua Alteza deveria estar no acampamento imperial agora mesmo. Droga, neste momento, quem poderia ser a pessoa que está no acampamento Heróis do Sangue de Ferro na capital do Imperador? Paris era muito inteligente, ela quase imediatamente pensou na outra possibilidade, muito claramente, que Arshavin Sua Alteza Real no acampamento real era apenas um substituto usado para cobrir seus olhos e ouvidos. Essa foi a matança final. Essa era a carta coringa na manga. Quem imaginaria que o digno príncipe ancião não se importaria em rebaixar sua posição, se disfarçar pessoalmente e se misturar discretamente ao grupo de emissários, chegar cedo à cidade de Chambord e então desferir um ataque surpresa no momento crítico, ferindo facilmente e gravemente o grão-mestre inimigo, revertendo toda a situação. A pessoa que não deveria ter aparecido, apareceu. Então, tudo mudou. E neste momento, Fake ainda estava fluindo e flutuando na poeira no modo assassino também ficou estupefato depois de ver esta cena, porque ele reconheceu este guerreiro de cabelo curto castanho, magro e de aparência fraca. Se ele não se lembrava errado, no primeiro dia em que a equipe dos emissários Zenith chegou à cidade de Chambord, a identidade deste guerreiro era o condutor da carruagem da princesa anciã. Naquela época, o nível de bárbaro de Fei estava apenas no nível 16, sua intuição não era muito precisa, e ele vagamente sentia que esse motorista era um profissional, mas ele nunca pensou que esse profissional estivesse realmente tão alto quanto um arranha-céu de 100 andares. E, pela exclamação de Paris e Marf agora mesmo, Fei também finalmente soube que o guerreiro de cabelo curto e castanho tinha outra identidade distinta, o príncipe ancião do Império André Arshavin, o homem que provavelmente herdaria o trono do Imperador Yaxin e governaria o Império Zenith, e o homem conhecido como Deus da Guerra de Zenith. Essa descoberta chocou Fei completamente. Hoje, as coisas que aconteceram no topo da montanha oriental foram incríveis demais. Figuras famosas apareceram do nada uma após a outra, e eventos inesperados aconteceram uma após a outra. Tudo o que Fei pôde fazer foi balançar a cabeça, pois percebeu que ainda estava um pouco aquém quando comparado a como essas grandes figuras planejavam estratégias. Paris, você deveria dizer a eles para pararem. Arshavin olhou para eles com um sorriso confiante. Mas seu rosto não tinha a menor alegria de realizar algo. Embora essa mulher diante de seus olhos uma vez tenha ajudado aquele irmão mais novo não tão amigável dele e lhe trazido inúmeras vezes problemas e perdas quase insuportáveis, e antes disso, ele tinha sonhado inúmeras vezes em matá-la. Mas, agora que a vida dessa mulher estava realmente firmemente agarrada por suas mãos, Arshavin de repente teve um pouco de sentimentos. Uma mulher tão perfeita, infelizmente ela não pôde estar ao lado dele. Paris se acalmou rapidamente, suspirou e gentilmente acenou com seu braço fino. Todo o campo de batalha se acalmou instantaneamente. Na verdade, depois que o príncipe ancião Arshavin apareceu, muitas pessoas já pararam consciente ou inconscientemente essa luta aparentemente sem sentido, especialmente depois de ver aquelas duas marcas de punho na frente do peito de Marf. Quase todos no topo da montanha oriental perceberam instantaneamente, neste ponto, que o resultado dessa batalha já estava realmente predeterminado. No Império Zenith, o príncipe Arshavin era uma lenda.
Este príncipe de menos de 25 anos já havia nivelado sua energia do elemento fogo para o nível de 6 estrelas, onde a energia poderia tomar forma física que era tão afiada quanto lâminas, reconhecido como o talento jovem número 1 do Império Zenith em centenas de anos. Além de sua força poderosa, ele também era um mestre na arte da guerra, experiente em batalhas e banhado em sangue por 6 anos, durante os quais ele alcançou uma série de prêmios militares proeminentes. O acampamento Sangue de Ferro também era invencível, conhecido por ser invencível e era a divisão de elite classificada como um do Império Zenith, desfrutando da reputação de ser o chicote do deus da guerra. Se fosse uma circunstância normal, o Marth da geração mais velha ainda poderia contestar este deus da guerra Zenith, mas depois de ser pego de surpresa, ele foi gravemente ferido com seus meridianos quebrados, deixando-o à beira da morte. Mas, Arshavin foi apenas levemente ferido ao tentar resistir à tempestade de energia dourada mais cedo, e agora ele ainda tinha cerca de 70 a 80% de força. Confiando em seu próprio poder, agora mesmo esta Alteza Real realmente tinha a habilidade de controlar a batalha restante. À medida que os dois lados pararam de lutar, a poeira no ar também baixou gradualmente. Restos de membros e lama encharcada de sangue cobriam o campo de batalha. Ao redor do altar do rei, as expressões dos sobreviventes eram um pouco diferentes. Havia claramente mais pessoas com fitas vermelhas em seus braços. Eles tinham o controle da batalha anteriormente, mas agora sua contagem de cabeças não tinha nenhuma influência no resultado desta batalha. Uma elite de 6 estrelas como Arshavin poderia esmagá-los instantaneamente em escória com um dedo. As pessoas do Reino Shanui, Reino Luna e Reino Chata imediatamente revelaram a expressão de medo e desespero. E os emissários dos países que sofreram perdas terríveis devido ao ataque surpresa ficaram todos muito felizes, e algumas pessoas até choraram. Enquanto Paris acenava com a mão, a multidão se separou de forma muito ordeira. Após uma explosão de passos cautelosos, todos os assassinos ficaram atrás da mulher diabólica Paris, e aqueles com fitas vermelhas ficaram todos do lado de Paris em desespero. Neste momento, embora não pudessem se sentir mais arrependidos sobre suas ações, ainda era inútil. Esta é uma aposta suicida, e ficar do lado errado desta operação de assassinato basicamente declarou o fim de suas vidas e do país que eles representam. E do outro lado, os poucos sobreviventes inocentes ainda estavam assustados, como se fossem pequenos frangos que encontraram suas mães no rosto de uma águia. Eles estavam tremendo atrás do príncipe e da princesa mais velha. Na multidão, o pequeno príncipe Modric do Reino do Lago estava coberto de ferimentos, mas ele também sobreviveu, felizmente. O grupo acabou se dividindo em dois. A atmosfera era terrivelmente opressiva. Neste momento, Fei saiu com seus passos encantadores e um grande sorriso. Ele mudou para modo bárbaro, é só que seu corpo tinha alguns ferimentos leves, e o manto do rei que ele usava para esta cerimônia já estava rasgado em pedaços. O forro de couro macio por baixo também tinha aberturas sangrentas. Seu rosto estava coberto de sangue, deixando de fora apenas um par de olhos pretos. Fei estava completamente coberto de sangue, quase parecendo apenas uma gota de sangue em pé, deixando para trás uma marca sangrenta em todos os lugares que pisava. Tais ferimentos eram tão terríveis que as pessoas choravam lágrimas de tristeza ao ver aquilo. Todos que viram essa cena estavam todos desconfiados, esse pequeno rei simplesmente cairia no chão para ir ver Jesus no momento seguinte. O que é mais triste era que toda a cidade de Chambord, exceto por esse pequeno rei azarado que teve sua cerimônia de coroação ferrada, todos os guardas e oficiais estão todos mortos. Lampard, Drogba, Oleg e Balak e assim por diante, todos os seus corpos mortos jaziam silenciosamente na periferia das ruínas do altar do rei, sangue fresco manchava as pedras e o solo sob seus corpos. Alexander, é ótimo ver que você ainda está vivo. Este jovem príncipe Modric pareceu ser extremamente sociável depois de ver Fei, ele imediatamente foi apoiá-lo. Antes disso, muitas pessoas viram Fei sendo atingido diretamente pelo mestre 6 estrelas Marth. Havia poeira em todos os lugares naquele momento e todos pensaram que este pequeno rei morreu. Quem diria, a vida desse cara era ainda mais difícil do que a dos ratos nos canos de esgoto. Embora ele não parecesse tão bem agora, ele ainda estava vivo. Modric apoiou Fei e ficou ao lado do príncipe ancião Arshavin. Paris, felizmente, parece que ganhei esta rodada. Arshavin olhou para Paris com um leve sorriso, soltando um suspiro levemente. Finalmente, essa mulher que lhe causou tanta dor de cabeça não lhe dará mais problemas mais tarde. Paris bateu palmas gentilmente. Esta mulher diabólica surpreendentemente restaurou sua calma no menor tempo possível, enquanto aplaudia gentilmente. Ela disse sinceramente com seu icônico sorriso encantador: para ser honesta, eu não esperava que o digno príncipe ancião do imperador viesse a um país tão remoto e frio só por mim, até mesmo disposto a se disfarçar de um soldado humilde para atacar de surpresa. Vossa Excelência Andrea, você deveria me dizer, devo me sentir honrada ou assustada? Arshavin, é claro, podia ouvir o sarcasmo nas palavras da mulher, mas agora ele era o vencedor, então manteve o sorriso e não se importou nem um pouco. No entanto, tenho que admitir, esta é realmente uma bela jogada.
As mortes desses soldados são valiosas, pelo menos elas confundiram os olhos de Marf, tornando possível para Vossa Alteza atacar Marf com sucesso de surpresa. No entanto, Vossa Alteza Príncipe, apenas deixá-los cometer suicídio assim, não deixaria os soldados restantes que sobreviveram um pouco frios em seus corações. Paris, as coisas progrediram a esse ponto, você deveria guardar sua mentezinha. Renda-se a mim, trabalhe para mim, e eu não vou te matar hoje. Arshavin ainda tinha um leve sorriso no rosto, mas essas palavras eram muito autoritárias, sem qualquer margem de negociação. Vossa Alteza, temo que esteja muito confiante em sua força. Embora eu não possa matar você e a princesa hoje, mas com minha força atual, ainda sou capaz de correr, certo? Paris ainda estava calma e sorridente, como se estivesse conversando com um velho amigo, e suas palavras estavam cheias de provocação e avaliação, mas ela não tinha nenhum significado de rendição. Se você tivesse escolhido fugir no começo, talvez tivesse uma chance. Mas não mais agora. Arshavin ainda tinha aquele sorriso no rosto mostrando que ele tinha tudo sob controle. Sem saber quando, o cavaleiro Capitão Romain liderou os 25 cavaleiros restantes e guardou firmemente a única passagem de escada de pedra que desce a montanha. Talvez o assassino da espada e os outros pudessem segurar Arshavin por alguns segundos, mas depois disso, se Paris não conseguir afastar todos os cavaleiros e Romain escapar pelo caminho de pedra, então Arshavin terá a chance de matá-la com meios relâmpagos no próximo segundo. Paris viu essa cena e seu rosto mudou ligeiramente. Irmã Tanasha, sua sorte é realmente admirável. Se não fosse por esse pequeno rei que estragou meu plano acidentalmente, talvez quem morresse hoje fosse você. Neste momento, Paris parecia ter aceitado seu destino. Aquele rosto inigualavelmente belo mostrou um traço de relutância, como se ela não quisesse mais falar com Arshavin e moveu seus olhos para a princesa mais velha que estava calmamente parada na frente da multidão. Seu tom de voz era triste, como se fosse realmente uma irmã mais nova reclamando para sua irmã mais velha. Esta mulher era realmente um ser perverso. Ela franziu a testa e mordeu os lábios, e o traço de tristeza em seus olhos de repente fez com que a maioria dos homens presentes sentissem simpatia por ela, querendo colocá-la em seus braços e confortá-la. A princesa mais velha apenas sorriu levemente. De fato, minha sorte hoje está melhor. Quando a santa disse isso, foi o equivalente a reconhecer o impacto significativo que Fei causou nessa batalha. De fato, Fei era como um pedaço de pau que mexia com merda, incitando as conspirações planejadas por ambos os lados. Se Fei não tivesse ficado bravo por seu amor e forçado Paris a um canto morto, ela não teria convocado Marf com antecedência, então mesmo que a princesa mais velha tivesse Arshavin como a última carta na manga, ainda não seria fácil vencer. Afinal, Marf também era um mestre 6 estrelas, e um mestre de uma geração tão velha era muito mais experiente e sua força não podia ser ignorada. Mesmo quando confrontado de frente, o deus da guerra Zenith Arshavin ainda não tinha chance de vencer, e se Marf estivesse escondido no escuro, seria ainda mais assustador. Assassinato era como namoro, quem tomasse a iniciativa teria mais chances de se machucar. Ao ouvir isso, a princesa mais velha admitiu abertamente que ela realmente teve sorte, um sorriso estranho apareceu de repente no rosto de Paris. Mas às vezes, só sorte não é suficiente. Você. A princesa mais velha de repente pensou em algo e seu rosto mudou de cor imediatamente. Todos tenham cuidado. Mas é tarde demais. Nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Os olhos do príncipe Modric do Reino do Lago que estava ao lado de Fei de repente ficaram mais frios e afiados e ele de repente se moveu como um relâmpago. Ambas as palmas carregando energia quente foram repentinamente lançadas para frente como um relâmpago, uma para a esquerda e uma para a direita, atingindo com precisão a parte de trás dos corações do príncipe ancião Arshavin e da garota vestida de púrpura Ziyan. No momento seguinte, um poder vigoroso irrompeu, e a energia vermelha flamejante dominadora de repente explodiu em uma série de sons explosivos. Inacreditável. A atenção de Arshavin e Ziyan estava toda focada em Paris e nas outras pessoas, constantemente se certificando de que essa mulher aterrorizante não fizesse nada louco como uma fera presa. Como eles poderiam pensar que seu próprio companheiro de equipe os atacaria de surpresa? A uma distância tão próxima, mesmo sendo mais poderosos, eles não tiveram tempo de reagir, nem mesmo tendo a chance de canalizar qualquer energia defensiva antes de serem firmemente atingidos pelas palmas vermelhas flamejantes de Modric. Uma energia enorme foi empurrada para dentro de seus corpos e ambos vomitaram um bocado de sangue. Os rostos de ambos ficaram instantaneamente cobertos por uma expressão de descrença, raiva e choque. Após ter sucesso no primeiro golpe, Modric não correu, mas virou a palma da mão e golpeou novamente com um sorriso sombrio. Uma energia de fogo se transformou em um longo dragão, assobiando enquanto voava em direção à princesa que não estava tão longe. O evento aconteceu tão repentinamente que a maioria das pessoas ainda não reagiu ao que aconteceu agora. Naquele momento, ninguém pensou em subir para proteger a princesa mais velha.
Ao ver que esta princesa sábia estava prestes a se tornar uma batata frita queimada, algo mágico aconteceu. Uma tela de água de defesa esférica azul apareceu ao redor da princesa, cobrindo-a completamente dentro da tela de água. Ao colidir com o dragão de fogo, a cortina de água ondulou violentamente, compensando o ataque de Modric. Coisa desprezível, vá morrer. Arshavin finalmente reagiu, vendo que a princesa mais velha estava em perigo. Ele cerrou os dentes e suportou seu ferimento doloroso e começou a canalizar freneticamente a energia residual, desferindo um golpe devastador. Modric não teve escolha a não ser estender o braço para bloquear, e seu braço de repente se tornou névoa de sangue, enquanto ele vomitava sangue de sua boca enquanto voava alto no ar, pousando diante de Paris e os outros, felizmente ainda sobrevivendo. Essa mudança é simplesmente extraordinária, deixando todos imediatamente em estado de choque. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Ninguém imaginaria que Modric, esse pequeno príncipe do reino do lago que era o menos provável de ficar do lado de Paris, atacaria de repente sem nenhum sinal. Além disso, ninguém imaginou que a força desse pequeno príncipe excedeu em muito o nível de 2 estrelas de antes, ferindo gravemente o mestre Arshavin e Xian, os 2 lutadores mais fortes do lado da princesa mais velha, quase matando a princesa mais velha se ela não tivesse um item de defesa mágica elemental de água de alto nível com ela. A atmosfera no topo da montanha oriental mudou instantaneamente. Essa mudança dramática e incrível trouxe instantaneamente uma tremenda mudança de poder. Marf, Arshavin e Xian eram originalmente os 3 com a maior força nesta montanha, mas agora estavam todos gravemente feridos e quase paralisados. Agora, do lado da princesa mais velha, as únicas pessoas que ainda podiam lutar eram Romain e a espadachim Susan, assim como cerca de 20 cavaleiros inúteis e cerca de 10 emissários de outros países, mas do lado de Paris, os assassinos originais e Modric com força desconhecida, todos sofreram diferentes graus de ferimentos, mas eles ainda não perderam suas capacidades de luta. A própria Paris não sofreu o menor ferimento. A comparação de força de ambos os lados foi imediatamente anulada. A subversão ocorreu tão rápido que as pessoas simplesmente sentiram que isso era um sonho. Originalmente aqueles com uma fita vermelha já estavam se sentindo desesperados, mas agora seus olhos se iluminaram, não escondendo seu êxtase de escapar da morte. Suas expressões perturbadas foram substituídas por sorrisos, um por um todos eles endireitaram suas costas. Irmã Tanasha, você finalmente calculou mal uma vez. O sorriso sedutor dessa mulher diabólica retornou ao seu rosto inigualavelmente lindo novamente, assim como uma garotinha que fez uma brincadeira com sucesso. Até aquele momento, as pessoas apenas perceberam que todas aquelas palavras tristes que ela disse eram apenas atuação. A princesa mais velha permaneceu em silêncio. E embora Arshavin estivesse muito bravo, seu corpo já estava começando a tremer incontrolavelmente. O dano causado por aquele golpe de Modric foi demais. Do outro lado, Xian vestida de roxo tinha os olhos bem fechados, gotas de suor do tamanho de um feijão escorriam por suas belas bochechas brancas e chamas roxas surgiam loucamente em seu corpo. Claramente, ela estava ansiosamente aproveitando a oportunidade de se autocurar. Pensando bem, essa é realmente uma surpresa agradável. Originalmente eu só queria matar a irmã Tanasha para cortar um braço de Vossa Alteza Arshavin, mas quem diria que eu posso até matar Vossa Alteza Deus da Guerra também? A deusa do destino é muito generosa, acho que Vossa Alteza Domingues ficará muito feliz em ouvir essas notícias. Com um sorriso encantador cheio de intenção assassina, Paris se aproximou passo a passo. Atrás dela, o assassino finalmente tirou o véu grosso do rosto. Que pena, originalmente eu queria tomar uma bebida com as 2 altezas, mas para evitar pesadelos mais tarde, não tenho escolha a não ser matar vocês o mais rápido possível. O tom de Paris é tão gentil, mas aos olhos de Arshavin e outros, ela parecia mais uma ceifeira. Boa jogada, mas estou curioso, se você matar Tanasha e eu, como você explica para o pai? Há tantas pessoas na cena hoje, tal segredo não pode ser contido de forma alguma. Mais cedo ou mais tarde, um dia, ele saberá o que aconteceu aqui. Por quanto tempo você e Domingues podem manter isso longe dele? Arshavin sentou-se no chão de pedra, tentando ao máximo atrasar o tempo enquanto canalizava a energia restante dentro de seu corpo. Mas, a esperança era muito tênue, ele estava muito ferido e não tinha muita força restante. Vossa Alteza, o que você acabou de dizer é uma piada para ajustar a atmosfera. Você sabe melhor do que eu, o começo desta operação é um caminho sem volta, você ainda espera que eu deixe vocês sobreviverem? Matar ou ser morto, é uma coisa muito simples. Quanto ao Imperador Yaxin, Sua Alteza Domingues irá, é claro, explicar a ele, serão apenas os camponeses da cidade de Chambord se rebelando. A irmã Tanasha infelizmente morreu em combate. Quanto a você, Vossa Alteza, você não está sentado em segurança no acampamento Sangue de Ferro. As palavras de Paris eram leves e encantadoras, mas a mensagem que continham afundou o coração de Arshavin. O uso da tática de substituição era originalmente uma bela estratégia de uma cigarra tirando sua pele, e quase funcionou, mas agora, por causa da mudança repentina na situação, tornou-se uma fraqueza fatal.
Paris foi muito óbvia com suas palavras. Se aquele irmãozinho sombrio dele, Domingues, tiver aquele substituto sob controle, ele pode até mesmo usar a mão do substituto para assumir todo o acampamento Sangue de Ferro sem nenhum esforço. Albina, Modric, Erchen, vocês três imediatamente levem todos os emissários e guardas para lavar a cidade de Chambord com sangue, e então ateiem fogo e queimem esta pequena cidade. Lembrem-se, não deixem sobreviventes, certifiquem-se de criar uma ilusão de caos de cidadãos rebeldes. Paris acenou levemente sua mão de jade e deu uma ordem implacável aos assassinos atrás dela. Entendido. Os três assassinos e os emissários dos outros países com fitas vermelhas ficaram extremamente felizes. Esta era uma boa oportunidade para fazer fortuna, porque eles poderiam saquear livremente todas as famílias reais e nobres ricos na cidade de Chambord. De acordo com a situação atual, não deveria haver forças decentes de resistência restantes na cidade. Mas... Ei, espera aí, que falta de educação. Se você quer invadir Chambord, você deveria primeiro perguntar se o dono concorda ou não. Você. Modric tinha um olhar de desdém e zombou de Fei. Um ferimento tão grave, você acha que ainda pode reverter a situação? Economize um pouco de energia, para não sangrar até a morte primeiro. Você disse ferimento. Fei esfregou o sangue do rosto, seus passos de repente não ficaram mais cambaleantes, e ele endireitou as costas. Desculpe, eu estava apenas fingindo. Neste momento, Fei estava andando normalmente, como ele ainda parecia ferido. Vamos lá, me diga, como você ajudou essa senhora? Fei colocou as mãos nos quadris, então olhou e apontou para as duas pessoas atrás de Modric com hostilidade. E vocês dois já não estão mortos? Como vocês voltaram à vida de novo? Todos no topo da montanha oriental quase vomitaram e desmaiaram. O tom e a escolha de palavras deste pequeno rei foram um pouco rudes demais. Como isso poderia representar o comportamento de uma pequena família real? Era mais como um gangster perturbado. Será que ele perdeu a cabeça por causa do que aconteceu hoje? Não era de se espantar, já que em seu momento mais orgulhoso e glorioso, ocorreu um desastre. Não só a cerimônia de coroação se tornou uma grande piada, mas até mesmo sua noiva e homens leais foram todos mortos no local. Se alguma outra pessoa em seus sapatos tivesse recebido um golpe tão grande, provavelmente teria tossido sangue e morrido, até mesmo enlouquecer seria um resultado melhor. Modric riu e disse: Alexander, mesmo que você tenha fingido a morte e escapado, o que você pode fazer? Você realmente achou que poderia salvar alguma coisa agora? Ele falou e, de repente, limpou o rosto com a mão direita. Após uma explosão de ondulações azuis estendidas que emitiam um traço de energia mágica de madeira, uma camada gradualmente se alongava e seu rosto mudou completamente. Não era mais o gentil príncipe loiro sorridente do Reino do Lago, mas sim alguém desconhecido para Fei. Magia de ilusão elementar da madeira? Alguém exclamou. Ele é o açougueiro Sandro, um cavaleiro comandante sob Sua Alteza Domingues. Eu já o vi antes. Alguém exclamou ao considerar esse rosto desconhecido. Ao ouvir alguém chamando seu nome, a expressão arrogante de Sandro floresceu ainda mais brilhante. Alexander, agora você deve saber por que eu ajudaria a senhorita Paris. Você agora entende por que essas duas pessoas ainda estão vivas? Atrás de Sandro eram duas pessoas que deveriam estar mortas. O guerreiro elemental da terra musculoso Erchen e Okocha. O primeiro se matou por veneno depois que falhou em sua tentativa de homicídio de Fei e foi perseguido, como se estivesse brincando, de volta ao hotel em que estava hospedado. O último foi massacrado junto com seus guardas no hotel em que estavam hospedados por alguma figura misteriosa. Mas agora, ambos estavam vivos e saudáveis. Eles tinham sorrisos orgulhosos e zumbiteiros, e seus olhos estavam cheios de ressentimento ao olhar para Fei. Foi esse pequeno rei que eles originalmente ignoraram, o que os deixaram sem escolha a não ser morrer uma vez, e isso quase estragou o grande plano de Domingues. Agora entendi. Naquela noite, foi você que passou a mensagem com antecedência para o grupo de emissários do Reino da Trácia e os deixou criar o disfarce de que todos eles foram aniquilados e que o príncipe Okocha foi morto. Você também encontrou alguém para substituir a morte de Erchen e me enganar, certo? A compreensão repentina de Fei apareceu em seu rosto. Você não é tão estúpido. Zombou o príncipe Okocha do Reino da Trácia e deu um passo à frente. Eu estava pensando como alguém poderia matar mais de 200 pessoas tão rápido. Eu nem senti isso a 1000 metros de distância. Então foi isso que aconteceu. Fei tocou seu queixo enquanto dizia. No entanto, vocês são realmente cruéis. Vocês realmente mataram tantos dos seus próprios guardas só porque estavam com medo de que eu pudesse descobrir alguma coisa. Vocês são realmente piores que animais. Com medo de você? Idiota, você realmente se superestima. Sua Alteza Paris simplesmente não queria perturbar o príncipe ancião, então ela propositalmente jogou essa nuvem de fumaça.
O coxo olhou para Fei como se estivesse olhando para um idiota e riu desdenhosamente. Pequeno rei, você deveria se preocupar consigo mesmo. A cidade de Chambord está destinada a ser apagada do mapa hoje. Seu povo morrerá e se transformará em cinzas, e eles serão jogados no lago com você para alimentar os peixes. Depois de ser chamado de pior que um animal, o rosto de Okocha ficou sombrio. Ninguém esperava que, naquele momento, Paris inesperadamente desse um passo à frente, sorrisse e dissesse: Rei Alexander, tenho que admitir que você é um gênio com grande potencial. Se você jurar trabalhar para Sua Alteza Real Domingues, posso deixá-lo ir hoje, e até mesmo sua cidade de Chambord pode ser salva. Você pode continuar a ser seu rei, e também posso prometer que em 2 meses após a prática da Guerra Imperial, a cidade de Chambord pode ser promovida a um reino subsidiário de nível 3. Fei deu um tapinha em suas coxas e riu com lágrimas quase saindo. Sua velha vovó, você está oferecendo uma refeição por pena misturada com desprezo? Pode ser que você esteja com medo? Então, antes de esperar que Paris respondesse, Fei de repente pareceu implacável, sem nem mesmo um traço de sorriso deixado em seu rosto. Ele olhou com raiva e apontou com desdém enquanto gritava: Vá se ferra! Domingues pode ir se arrebentar também. Foda-se seu reino de nível 3, se eu quiser alguma coisa, não posso simplesmente pegar eu mesmo? Desde quando eu preciso pedir caridade a vocês, vadias arrogantes? Hoje, enquanto eu não estiver feliz, ninguém pode pensar em deixar esta montanha vivo. Esse discurso deixou todos na montanha perplexos. Até mesmo a princesa mais velha, deus da guerra Arshavin e Paris não conseguiram fechar a boca. Depois de todos esses dias de estresse reprimidos em seu coração, além de tudo o que aconteceu na montanha oriental hoje, Fei simplesmente queria desabafar. Ele colocou as 2 mãos diretamente na cintura e começou a xingar, enquanto o cuspe voava para todo lado. Que merda de comportamento de rei, que merda de etiqueta da família real, todos vocês podem se fuder. Isso mesmo, vocês são as pessoas grandes, vocês são todos chefes, e apenas um peido de vocês pode explodir minha cidade de Chambord. Vocês querem se matar, e eu não posso controlar isso, mas vocês não podem simplesmente vir todos para o meu território e começar a foder uns aos outros. Vocês querem eliminar meu reino e matar meu povo? Tudo bem, tudo bem. Hoje vou deixar vocês, grandes figuras, verem como é quando um personagem pequeno como eu enlouquece. Logo depois que ele terminou de xingar e antes que todos pudessem reagir, Fei repentinamente brilhou, e no próximo segundo, uma pós-imagem apareceu no ar. Enquanto se movia em alta velocidade, ele estendeu as 2 mãos e agarrou algo no vazio, e depois de um flash de luz roxa e verde, as espadas duplas roxas-verdes apareceram em suas mãos. Vou tirar algumas dúvidas primeiro. Fei riu e balançou com ambas as mãos. As espadas duplas desenharam 2 lindos arco-íris no ar e rugiram em direção a Modric e as outras 2 pessoas. No topo da montanha oriental, ninguém poderia esperar que, em uma situação tão desvantajosa, esse pequeno rei louco ousaria atacar primeiro. Vendo as espadas roxas e verdes chegando, Okocha e seu guarda Ershin zombaram e sacaram suas armas para contra-atacar. Eles eram guerreiros 4 estrelas como Fei, então, obviamente, eles não estavam com medo dessa situação 2 contra 1 e até avançaram para enfrentar Fei. Mas um rugido de abalar a terra soou nos ouvidos desses 2 homens. Então, a enorme onda sonora também penetrou incrivelmente seus corpos, chocando profundamente suas almas. No segundo seguinte, eles não sabiam de onde vinha seu medo sem fim, mas como um rio fluindo livremente, ele correu incontrolavelmente para seus corações e instantaneamente ampliou suas pupilas e deixou seus corpos rígidos. Então, o forte clarão flamejante chegou. 2 fontes de sangue irromperam das 2 cabeças que voaram no ar. Os corpos sem cabeça de Ershin e Okocha se contorceram e caíram no chão. Ninguém poderia imaginar que com apenas um movimento, esse pequeno rei gravemente ferido, que parecia prestes a morrer a qualquer momento, derrubaria 2 elites do mesmo nível. O ambiente estava completamente quieto até que ondas de pessoas respirando no ouvido frio puderam ser ouvidas, quebrando um instante de silêncio na montanha oriental. Todos sentiram um arrepio de suas bundas até a espinha. Ondas de chamados agudos, porém roucos, podiam ser ouvidos. Longe nas profundezas das montanhas, incontáveis pássaros andorinhas enormes voavam através do magnífico mar dourado de nuvens. Eles esticaram suas asas e vieram voando como uma nuvem negra escura. O gosto sangrento do topo da montanha oriental permitiu que eles sentissem a tentação de comida deliciosa. Dessa vez estou me sentindo um pouco mais feliz. Fei declarou e com a sola do sapato a usou para esfregar um pouco do sangue nas espadas. Então, ele esticou as costas confortavelmente, chutou os 2 corpos mortos ao lado dos pés, revelou 2 fileiras de grandes dentes brancos e riu. Vocês estão realmente mortos dessa vez, certo? Por que vocês não se levantam e fingem de mortos de novo e me deixar matá-los de novo? Açougueiro Sandro parecia ter perdido a alma.
Era como se alguém tivesse enfiado uma massa pontiaguda em sua bunda enquanto ele continuava gritando e correndo. Esse tal de açougueiro tem a barriga de um rato. Ele ficou tão assustado que fezes saíram de suas calças. Ele subiu e rolou para trás de Paris. Como ele era de alguma forma semelhante a uma pessoa arrogante que derrotou com sucesso os dois lutadores principais do lado da princesa mais velha. Quanto a Fei, ele era como um gangster e não tinha o comportamento de um mestre. Ele bateu e bateu as duas espadas mágicas em suas mãos. Sem mascarar a arrogância em seus olhos, ele disse: Ei, velha vovó Paris, eu quero me sentir mais feliz. O que você acha que deveria acontecer? Parece que todos nós subestimamos você. Você se escondeu muito bem. A flertadora Paris sorriu. Seu vestido esvoaçava ao vento, e uma parte de suas pernas estava exposta. Elas eram brancas e lisas, e deslumbrantes como jades. Ela disse: Alexander, minha promessa anterior ainda é verdadeira. Se você ainda estiver disposto a trabalhar para Sua Alteza Domingues, eu ignorarei tudo o que aconteceu, e você ainda pode conseguir tudo o que quiser na vida, mesmo se você me quiser. Depois que ela disse isso, um rubor encantador apareceu em seu rosto branco. Quem já viu a expressão corada da beldade? Essa beldade controlava uma das duas superpotências do Império. Sob o sol dourado da manhã no pico da montanha oriental, vários homens começaram a sangrar inconscientemente pelo nariz. Até Arshavin, o deus da guerra de Zenith, olhou para outro lugar. Ele não ousou encarar o rosto dela. No entanto, Eka vovó, você já está tão velha. Por que você ainda está aqui flertando com as pessoas? Não é sua culpa ser feia, mas assediar as pessoas é errado. Você acha que eu nunca vi nenhuma mulher antes? Fei olhou para ela com desdém. A multidão teve que admitir que a boca de Fei era muito cruel. O que ele disse deixou Paris instantaneamente irritada. Outras pessoas quase caíram na gargalhada. Embora Paris não fosse uma loli fofa, cada parte de seu corpo era madura e charmosa. Ela era tão linda que seria difícil encontrar uma mulher que pudesse se comparar. Vários nobres queriam obter seu coração, e havia rumores de que até o imperador Yasin tinha uma boa impressão dessa beldade. Agora, Fei estava se dirigindo a ela como uma velha avó, e descartando suas tentativas de flertar. Paris, que sempre foi graciosa e calma, ficou tão furiosa que seu rosto empalideceu. Como você ousa? O assassino de branco que estava atrás de Paris gritou e desapareceu de repente, como se tivesse se dissolvido no ar. Não havia nem mesmo uma imagem residual ou ondulação no ar. Obviamente, esse assassino perigoso havia se tornado invisível e estava preparando um ataque furtivo letal. No entanto, Fei riu e ficou parado. Ele segurou as espadas duplas verde-púrpura como se não tivesse visto nada acontecer. Cuidado, esta é a energia do atributo metal técnica de furtividade de ruptura espacial. A garota vestida de roxo que estava sentada e meditando para se curar abriu os olhos. A energia da chama roxa a cercava, mas uma expressão tensa estava em seu rosto bonito. Depois de ver o rei Alexander agindo de forma tão arrogante, ela não pôde deixar de avisá-lo. Fei sorriu enquanto lançava um olhar agradecido à garota. Neste momento, uma camada invisível de espaço apareceu de repente no ar frio como uma flor fantasma exótica florescendo na superfície da água. Uma garra transparente rompeu essa flor fantasma e apareceu instantaneamente na frente de Fei. Foi tão rápido que estava além do reflexo humano, e perfurou o peito de Fei como um raio. O sangue começou a pingar. Ele escorregou das garras de ferro branco que tinham ganchos nas costas e escamas semelhantes às de peixes. O assassino de branco apareceu lentamente na frente de Fei, centímetro por centímetro. Um sorriso orgulhoso e feroz estava em seu rosto. As pessoas podiam sentir sua crueldade apenas olhando para ele. Ele torceu as garras que ele esfaqueou em Fei intencionalmente. Ele gostou do olhar implorante e desesperado no rosto de sua vítima. A multidão não conseguiu conter o suspiro. A esperança que acabará de aparecer no coração dos seguidores da princesa mais velha rapidamente se despedaçou. Algumas pessoas estavam xingando secretamente esse pequeno rei. Esse porco idiota, tão arrogante. Por outro lado, as pessoas do reino Shanui e do reino Chata que estavam usando a faixa vermelha estavam encantadas. Elas olhavam para Fei com desdém e simpatia, como se estivessem olhando para um palhaço que estragou seu truque. Você ainda consegue ser tão arrogante? O assassino de branco lentamente virou o braço e esticou os dedos que estavam no corpo do rei. Dessa forma, ele poderia deixar esse oponente sentir a dor e o desespero da energia vital deixando seu corpo lentamente. Embora o corpo desse pequeno rei fosse tão resistente que até o assustava, pois parecia que sua garra estava presa em um pedaço de ferro, não adiantou. Ele podia dizer que sua garra havia destruído os principais caminhos de energia no corpo do pequeno rei e bloqueado a energia do pequeno rei. Mas, seu burro estúpido, é claro que posso ser mais arrogante. Quando ouviu Fei dizer isso, o assassino de branco sentiu um arrepio nos ossos. Ele imediatamente sentiu que algo estava errado.
Quando ele tentou reunir a energia dentro de seu corpo e rasgar o corpo de seu oponente, ele de repente viu uma chama roxa brilhar. Seu braço direito estava frio, todo o seu braço direito foi cortado e ficou no corpo de Fei. O sangue jorrou como uma fonte. O assassino de branco estava aterrorizado. Seu corpo começou a tremer, pois ele queria escapar, apesar da dor insuportável que estava sentindo. Metade de seu corpo estava se tornando transparente, ele estava prestes a se dissolver no ar novamente. No entanto, Fei não iria deixá-lo ir tão facilmente. A mão direita de Fei golpeou e agarrou a cabeça do assassino. Quer escapar? Tarde demais agora. Fei riu alto. O assassino de branco sentiu uma força enorme e inimaginável puxá-lo para fora de seu estado furtivo como uma cenoura. Parecia que ele estava amarrado a uma montanha magnífica, e a montanha estava caindo do céu. Não! Ele gritou desesperadamente. Ele estimulou toda a sua energia de atributo de metal de guerreiro 4 estrelas e tentou se livrar da mão que estava agarrando sua cabeça. No entanto, a mão resistiu a todo o esforço que o assassino fez para escapar. O assassino rugiu enquanto lutava, mas não conseguiu escapar. A mão de repente empurrou para baixo e ambos os joelhos não conseguiram suportar a força. Ele imediatamente se ajoelhou na frente de Fei. Para a multidão, parecia que o assassino se ajoelhou após um leve empurrão do pequeno rei que estava morrendo. Os joelhos do assassino se chocaram contra uma pedra enorme e racharam. Todos podiam ouvir o som de ossos quebrando. Estava claro que os ossos do joelho estavam quebrados em pedaços. Fei lambeu lentamente o sangue que estava em seus lábios. Essa ação fez o assassino tremer ainda mais. Fei parecia um demônio sanguinário do inferno. Agora é a minha vez. Deixa eu te perguntar, idiota. Você ainda consegue ser tão arrogante? Uma espada verde afiada foi colocada no pescoço do assassino. Ela era tão afiada que cortou um pouco o pescoço do assassino sem aplicar nenhuma força. Toda a coragem do assassino desapareceu. Ele começou a tremer incontrolavelmente. Como um assassino, ele havia torturado e matado inúmeras pessoas usando suas garras. Ele havia se apelidado de representante do ceifador. Mas quando ele estava tão perto da morte, ele estava assustado como uma garotinha enquanto implorava. Não, por favor. Me poupe, por favor. Mas antes que ele pudesse terminar, a lâmina verde começou a cortar sua pele. Ele podia até sentir uma sensação fria passando por sua pele, músculos, vasos sanguíneos e ossos. Ele queria lutar, gritar, implorar por perdão e choramingar. No entanto, o demônio cruel na frente dele não lhe deu a chance. O processo foi lento e longo. Ele até sentiu a lâmina cortando seu pescoço. Então, ele viu um corpo sem cabeça e sangue jorrou de seu pescoço. Ele viu um corpo sem cabeça, vestido com um manto branco, caindo no chão, e o sangue manchava o solo. Aquele era o corpo dele. A multidão ficou atônita. Embora eles tivessem visto vários inimigos e colegas morrerem na frente deles hoje, a cena ainda chocou seus nervos, especialmente quando Fei decapitou lentamente o assassino de branco que era um guerreiro 4 estrelas, um guerreiro que poderia ditar suas vidas. Fei o decapitou como se ele fosse uma galinha. O sangue jorrando tingiu a cor do céu e do sol de vermelho. A multidão sentiu a ira deste rei. Raiva insuportável. Até mesmo a princesa mais velha e Paris, que estavam calmas e serenas, mudaram suas expressões. Elas se perguntaram. Eu acordei um demônio por acidente. Pássaros necrófagos que cercavam o pico da montanha oriental como nuvens escuras também sentiram a intenção assassina vinda dessa pessoa. Eles gritaram em um tom alto, mas estavam assustados, eles não ousaram pousar no chão. Além dos chamados dos pássaros, os únicos sons no pico da montanha oriental eram os sons da respiração. Oh! Matei outro. Estou me sentindo um pouco melhor. Fei limpou o sangue de sua lâmina usando a sola de seus sapatos. Ele esfregou o queixo em satisfação enquanto sorria, as pessoas podiam ver seus dentes brancos perolados. O braço separado do assassino ainda estava esfaqueado em seu peito. Enquanto se movia, ele franziu a testa como se a dor causasse algum inconveniente para ele. Mas o que ele fez em seguida assustou até mesmo todos no pico da montanha oriental. Fei agarrou aquele braço e puxou a garra de ferro com ganchos traseiros diretamente para fora de seu corpo. Pedaços de carne e sangue estavam presos nela, havia até pedaços brancos de ossos lascados. Se fosse qualquer outra pessoa, a quantidade de dor os faria desmaiar, mas eles não viram nenhuma expressão dolorosa no rosto deste pequeno rei. Esse movimento imediatamente causou arrepios em algumas pessoas. Demônio! Ele é um demônio! Entre todos os emissários do lado de Paris, um guarda de repente gritou como se visse um demônio morto-vivo. Ele se virou e correu para longe como se quisesse escapar desse inferno vivo. Mas depois que ele correu por 4 ou 5 metros, algo inimaginável aconteceu. Uma série de relâmpagos brancos e extremamente brilhantes surgiram do chão. A enorme corrente percorreu o corpo do guarda, e ele foi transformado em um grande pedaço de carvão preto. Deus! Isso!
É uma armadilha mágica de relâmpago. Alguém gritou surpreso. Um grande sorriso apareceu no rosto de Free. Ele não escondeu sua expressão orgulhosa quando disse: Isso mesmo, é uma armadilha mágica. Vocês acham que eu não sei fazer nada além de fingir de morto? Todo o pico da montanha oriental está cheio de armadilhas mágicas. Se alguém ousar se mover, ele ou ela será transformado em um pedaço de carvão, assim como aquele idiota. Fim dos capítulos do 122 ao 124. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!